poderosas. Ainda sem Romário, o Flamengo contou com a boa vontade do goleiro Marcelo Lourenço para vencer o Volta Redonda. Fim da primeira rodada e o Fluminense já treina para fazer amanhã contra o Americano o seu segundo jogo no campeonato. O time está em alerta. A derrota para o Madureira fez o técnico Joel Santana tomar algumas decisões. Renato Gaúcho, mesmo ainda longe da melhor forma física, vai jogar desde o início da partida. Na defesa, Paulo Paiva, ex-jogador do Flamengo, estreia com a responsabilidade. Torcedor do Milan. Ele confessou que deu as facadas em Vincenzo Spagnolo. Contou que foi provocado e com medo reagiu. Depois escondeu a faca e foi tranquilamente ver a partida junto com os amigos. Não sabia que tinha matado, disse ele. A reação no país é de indignação. O assunto nas ruas é só esse, a violência no futebol. A violência nos estádios de futebol está se tornando um problema cada vez mais grave aqui na Itália. Há 2 meses, um delegado de polícia também recebeu uma facada durante o jogo Inter e Brescia. Em sinal de protesto, no próximo domingo, todas as partidas de futebol vão ser suspensas. Os estádios vão ficar fechados. O país, em luto pela morte do torcedor genovês, pede fim a tanta violência no futebol. Um time que já foi campeão brasileiro dá o artilheiro do time como garantia de uma dívida de IPTU. Se o Coritiba não pagar, pode ver o passe do jogador virar peça de leilão. Velocidade e pontaria fizeram de Pachequinho do Coritiba o artilheiro do Campeonato Paranaense. Temido pelos adversários e idolatrado pela torcida, ele esteve nos planos de clubes do Rio de Janeiro e do Japão. Mas o atacante dos gols, que deram muitas vitórias ao time, acabou driblado pela diretoria. Para continuar salvando o Coritiba, Pachequinho entrou sem querer numa outra área. O clube deve à prefeitura R$240 mil de IPTU atrasado. Para evitar que a justiça confiscasse 30% da renda dos jogos, o passe do jogador foi dado como garantia. Agora, se o Coritiba não pagar o que deve, Pachequinho vai a leilão. A notícia surpreendeu os colegas de clube. Pachequinho ganhou até um apelido: filho do prefeito. A prefeitura não tem nenhum interesse em montar um time de futebol. Na realidade, o que ela pretende é apenas receber a dívida. Ele é propriedade do Coritiba Futebol Clube, assim como o Romário é propriedade do Flamengo. Fiquei sabendo e até me surpreendeu essa notícia, né? Entristece porque eu sou um atleta que estou trabalhando. Eu acho que não sou atleta para ser leiloado. A diretoria do Coritiba faz uma promessa à torcida. Não vai deixar que Pachequinho vá a leilão e acabe num time adversário. Mundo pela violência no jogo contra a Portuguesa. E como estão Botafogo e Fluminense para a segunda rodada do Campeonato Carioca? Tudo isso você confere em instantes. Dando o que falar no Palmeiras. A punição ao atacante Edmundo pode mais uma vez não acontecer. O Verdão só pensa agora em colocar ordem na casa. O campo molhado, escorregadio e traiçoeiro não significou moleza para ninguém. Quanto tempo de banho para tirar essa lama do corpo? Acho que é 2 horas, né? Um pouco de banheira, espuma. Muito sabonete, senão não sai. Muito sabonete, depois por cima você tem que dar um acabamento com creme para parecer uns barros que não vai sair tudo. Roberto Carlos está suspenso e não enfrenta o Bragantino no final de semana. Ainda assim, teve que suar a camisa e depois ouvir uma longa conversa ao pé do ouvido. Eu não tenho que pedir desculpa pro árbitro, porque ele sabe de tudo que ele fez no jogo. Quem acompanhou os jogos sabe de tudo que ele fez. Não é uma crítica a ele, não. Eu acho que o árbitro tem que parar para analisar o que ele fez. Ele conseguiu estragar um jogo. E um grande jogo, com certeza. Então eu estou tranquilo, pedi desculpa pro treinador. Com certeza eu pedi desculpa para todos os jogadores, porque sei que errei de ser expulso. Mas eu já falei para todos eles que eu não xinguei o árbitro. E é por isso que eu acho que o árbitro está fazendo... Ou ele tem alguma coisa contra mim, ou ele procurou alguma coisa para ter alguma coisa contra mim agora. A derrota para a Portuguesa continua trazendo frutos negativos. Rivaldo afirmou que o Palmeiras foi roubado e a Federação Paulista decidiu multá-lo em R$5 mil. Isso sem falar em Edmundo, mais uma vez expulso de campo. Sempre a minha posição, e nós passamos ao grupo, de que quando houver necessidade de pedir algum tipo de pena, ela será pedida. Agora, a pena será dada pela direção da maneira como ela entender, certo? Então nós estamos exatamente dividindo responsabilidades. Eu peço a pena e a direção determina que tipo de pena o jogador vai receber.
E apesar dessa declaração de Valdir Espinosa, Edmundo não será punido pela diretoria do Palmeiras. A Parmalat, a empresa que patrocina a equipe, não concordou com esse tipo de medida. Pois é, minha gente, disciplina acima de tudo, senão não dá. O estádio do Canindé, em São Paulo, está interditado. A decisão foi do CONTRU, órgão que controla a segurança de edifícios na capital paulista. Um relatório da Polícia Militar, depois do jogo entre Palmeiras e Portuguesa, domingo, apontava várias irregularidades, como barras de ferro e pedaços de concreto soltos. Preocupação é importante. E como estão Botafogo e Fluminense para os jogos de hoje pela segunda rodada do Campeonato Carioca? Santana decidiu escalar Paulo Paiva e Renato Gaúcho desde o início na partida de logo mais contra o Americano nas Laranjeiras. O Flu vai tentar a primeira vitória no campeonato. A derrota para o Madureira no último sábado não abalou o ânimo dos jogadores do Fluminense. Logo mais, o time vai receber aqui mesmo, nas Laranjeiras, a equipe do Americano, osso duro de roer. Mas o ambiente é dos melhores. Paulo Paiva tem escalação garantida e já conversou com o técnico Joel Santana sobre o jogo. Falou que é muito importante, né? Já que nós perdemos a primeira partida por infelicidade, finalzinho do jogo, né? E estamos agora jogando em casa, né? Acho que nós temos que impor nosso ritmo de jogo e começar 100% o começo da partida para que possamos, no final dela, sair vencedores. Outro que deverá atuar os 90 minutos será Renato Gaúcho. Renato, aliás, deu entrevista com luvas de goleiro e com a irreverência de sempre, disse que pode atuar em qualquer posição. Renato, vai estrear de goleiro, hein? Se precisar, eu tô aí, né? Acho que o importante é cooperar com o grupo aí, cooperar com o professor Joel. Tá no gol a gente vai, né? De repente as duas substituições foram feitas, dá um problema no goleiro, a gente tem que estar preparado. Agora falando sério, já tá na hora, né, de aguentar 90 minutos aí? É o segundo jogo, né? Vamos ver. Eu acredito que eu aguentei bem os primeiros 45 minutos lá à frente de Madureira. É lógico que ainda não me encontro, né, PC, da mesma forma com meus companheiros. Mas o importante é a vontade, né? Eu tenho certeza que eu vou superar tudo isso aí com força de vontade e, acima de tudo, com o apoio dos companheiros e da torcida. Qual é o apelo para a torcida? Que venha ao estádio. Que venha ao estádio, continue acreditando. Eu acredito muito na equipe do Fluminense, senão eu não estaria falando isso. Nós estamos trabalhando sério e eu tenho certeza que nós vamos dar muita alegria para a torcida. Não está sendo da boca para fora, não. Torcedor que quer ver a equipe jogar, que venha ao estádio que ela verá. Enquanto o presidente do clube está na Espanha tentando trazer Bebeto, os jogadores do Botafogo continuam se empenhando nos treinos. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, na Rua Bariri, o time enfrenta o Olaria. O artilheiro Túlio, como sempre, promete gols, mas sem menosprezar o adversário. O Botafogo está cheio de gás. Também não é para menos. O alvinegro arrasou na estreia do Carioca. A goleada de 5-2 no Barreira motivou mais ainda o time. A novidade no clube é o cabeça de área Jamir, de 22 anos. Por enquanto, ele vai ficar treinando à parte. O meio-campo foi contratado ao Grêmio por R$200 mil. No treino, os jogadores se empenham ao máximo. Eles sabem que terão que passar por outra barreira, só que desta vez será o Olaria. De cabeça para cima, de cabeça para baixo, bem comportado ou irreverente, Túlio Maravilha promete fazer mais gols e ficar sempre por cima de Romário. Você está morando em cima dele, no apartamento de cima? É o único que estava na ocasião vago, né? E eu não vacilei, né? Como um bom goleador, não bobeei, já peguei e agora é só morar. Bom, a estreia do Botafogo foi sensacional no campeonato estadual. Agora vocês vão enfrentar o Olaria. Vai ser um time mais fácil, mais difícil? Não, todo jogo é difícil, é uma dificuldade. Mas é como eu disse, né? O Botafogo, para ser campeão esse ano, não pode escolher campo, não pode